Provimento número 39 de 2014 dispõe sobre a instituição e funcionamento da CENIB, destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados. O Corregedor Nacional da Justiça em exercício, conselheiro Guilherme Calmon, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando a necessidade de racionalizar o intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, visando celeridade e efetividade na prestação jurisdicional e eficiência do serviço público delegado, considerando as previsões constitucionais e legislativas para imposição de indisponibilidade de bens e a necessidade de lhes dar publicidade, considerando os estudos realizados em decorrência do que for solicitado pela União por intermédio da PFN no pedido de providências número tal, considerando que a implantação de sistema que concentre todas as comunicações de indisponibilidade de bens decretadas por autoridades judiciárias e administrativas, com sua comunicação eletrônica em tempo real para notários e registradores de imóveis, garantirá a maior eficácia dessas decisões em benefício da segurança jurídica. Considerando o Acordo de Cooperação Técnica número 84 de 2010, celebrado entre o CNJ, a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, que resultou no desenvolvimento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, a CENIB, considerando o disposto no artigo 30, inciso 3º da Lei 8.935, que determina o atendimento prioritário às requisições de autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa das pessoas jurídicas de direito público em juízo, e o disposto no artigo 185-A do CTN, que prevê a indisponibilidade de bens e direitos, será comunicada preferencialmente por meio eletrônico, especialmente ao Registro Público de Imóveis. Considerando o disposto no artigo 236 da Constituição Federal, e que a centralização em plataforma única para a comunicação das indisponibilidades permitirá maior rapidez na averbação constritiva por oficial de RI, evitando por consequência a dilapidação do patrimônio do atingido, além de permitir o rastreamento em âmbito nacional da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários. Considerando que a comunicação eletrônica entre os responsáveis pelas delegações de registros de imóveis e os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública contribuirá para a economia orçamentária, eficiência, segurança e desburocratização, além de reduzir o consumo de papel em prol de um ambiente ecologicamente equilibrado, resolve. Artigo 1º. Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, CENIB, que funcionará no portal publicado sob o domínio indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado pela ARISP, com a cooperação do IRIB, e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional de Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes no âmbito de suas respectivas competências. Artigo 2º. A CENIB terá por finalidade a recepção e divulgação aos usuários do sistema das ordens de disponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos de imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. Parágrafo 1º. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao oficial de registro de imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica, conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça, a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. Parágrafo 2º.
A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, a CENIB, pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação pela referida autoridade diretamente ao oficial de registro de imóveis em que promovida a averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento. Artigo 3º. O sistema deverá contar com módulo de geração de relatórios, correição online e de estatísticas para efeito de contínuo acompanhamento, controle gerencial e fiscalização pela Corregedoria Nacional de Justiça, Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do DF e corregedorias permanentes das serventias extrajudiciais de notas e de registros no âmbito de suas respectivas competências. Parágrafo 1º. Serão gerados e-mails automáticos relativos ao descumprimento de prazos legais pelos registradores para averbação de indisponibilidade quando a busca de bens resultar positiva e não existir risco de homonímia, com encaminhamento para a Corregedoria Geral da Justiça para fins de abertura de procedimento administrativo de verificação. Artigo 4º. A CENIB será constituída por Sistema de Banco de Dados Eletrônicos, o DBMS, que será alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da administração pública, nas hipóteses legalmente previstas. Artigo 5º. Os usuários da CENIB são definidos nas seguintes categorias: master, administrador master, magistrado, autoridade, assessor master, assessor, notário, registrador, substituto de notário registrador, preposto de notário registrador, usuário qualificado e usuário. Parágrafo 1º. A ARISP indicará os usuários com perfil de masters, os quais habilitarão no sistema os administradores masters do atual do Conselho Nacional de Justiça, dos tribunais, dos órgãos da administração pública, assim como os usuários qualificados de conformidade com as indicações desses entes. Parágrafo 2º. O credenciamento de magistrados, autoridades e assessores será feito pelo administrador master do respectivo tribunal ou órgão da administração pública, que também credenciará os administradores masters da respectiva Corregedoria Geral ou Regional. Os magistrados e autoridades definirão os perfis de seus respectivos assessores. Parágrafo 3º. O acesso por registrador e por tabelião de notas independe de filiação associativa à entidade de classe. Parágrafo 4º. Os tabeliães de notas e os registradores credenciarão seus respectivos substitutos e prepostos e definirão seus perfis. Artigo 5º. As indisponibilidades de bem determinadas por magistrados, assim como seus respectivos levantamentos, deverão ser imediatamente cadastrados na CENIB, vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel com tal finalidade às Corregedorias da Justiça dos Estados e aos oficiais de registros de imóveis, salvo para o fim específico de indisponibilidade relativa ao imóvel certo e determinado, hipótese em que a ordem será enviada diretamente à serventia competente para a averbação com indicação do nome, CPF do titular ou outros direitos reais atingidos, o endereço do imóvel, o número da matrícula. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos membros dos tribunais superiores, que poderão, a seu critério, encaminhar as ordens de indisponibilidade de bens imóveis genéricas ou para incidir sobre imóveis específicos mediante o uso da CENIB ou por outra via. Artigo 6º. As comunicações de indisponibilidades de bens decretadas por órgãos administrativos que detêm competência legal poderão ser incluídas diretamente por seus respectivos emissores na CENIB, na forma prevista neste provimento. Também deverão ser incluídas no CENIB pela autoridade competente as ordens de levantamento das indisponibilidades previstas nesse artigo. Parágrafo 1º. A partir do cadastramento dos usuários previstos no artigo 4º deste provimento, as comunicações de indisponibilidade genéricas de bens encaminhadas em papel por autoridades judiciárias e administrativas deverão ser desenvolvidas aos respectivos remetentes com a informação de que, para tal desiderato, deverá utilizar o sistema ora instituído ou fazê-lo de
forma específica diretamente à serventia de competência registral, indicando o nome e CPF do titular de domínio ou direitos reais atingidos, o endereço do imóvel e matrícula ou transcrição. Parágrafo 2º. As indisponibilidades anteriormente decretadas e ainda vigentes poderão ser incluídas no sistema, bem como seus posteriores cancelamentos. Artigo 7º. A consulta ao banco de dados da CENIB será obrigatória para todos os notários e registradores do país no desempenho regular de suas atividades e para a prática dos atos de ofício, nos termos da lei e das normas específicas. Parágrafo único. Nenhum pagamento será devido por qualquer modalidade de utilização da CENIB pelos registradores, tabeliões de notas, órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública. Artigo 8º. A partir da data de funcionamento da CENIB, os oficiais de registros de imóveis ficarão obrigatoriamente, pelo menos na abertura e 1 hora antes do encerramento do expediente, se existe comunicação de indisponibilidade de bens para impressão ou importação, para seu arquivo, visando o respectivo procedimento registral. Parágrafo único. Ficam dispensadas da verificação continuativa prevista no caput deste artigo as serventias que adotarem solução de comunicação com a CENIB via web service, configurada para consulta ao menor tempo, desde que atendidas as normas técnicas e de segurança utilizadas para a integração do sistema. Artigo 9º. O acesso para a inclusão de ordens de indisponibilidade, de comunicações de seus cancelamentos e de consultas circunstanciadas deverá ser feito exclusivamente com a utilização de certificado digital ICP Brasil e dependerá de prévio cadastramento do respectivo órgão. Parágrafo 1º. A pessoa sujeita à declaração de indisponibilidade poderá consultar os dados de origem das ordens cadastradas em seu respectivo nome, desde que vigentes, e obter relatório circunstanciado mediante uso de certificado digital. A informação será livre e gratuita para o próprio atingido pela indisponibilidade que fizer o acesso ao sistema com seu certificado ou quando for solicitada diretamente à central por meio de requerimento com firma reconhecida por tabelião de notas. Parágrafo 2º. A presidência do CNJ, a Corregedoria Nacional de Justiça, os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e os demais órgãos do Poder Judiciário de qualquer instância terão acesso livre e integral aos dados e informações constantes da Central Nacional de Disponibilidade de Bens, CENIB, inclusive das indisponibilidades canceladas. Parágrafo 3º. O cadastramento dos membros do MP ou servidores por esses autorizados e de servidores de órgãos públicos com interesse decorrente da natureza de serviço prestado terão acesso ao cadastro geral das indisponibilidades para fins de consulta, inclusive das canceladas, mediante habilitação a ser solicitada diretamente à operadora da CENIB, visando o credenciamento com o perfil de usuário qualificado. Artigo 10. Poderão aderir à CENIB os órgãos da administração pública que detenham competência legal para expedição de ordens de restrição, bem como outros entes e órgãos públicos que tiverem interesse decorrente da natureza do serviço que prestarem. Parágrafo único. O cadastramento dos tribunais e as adesões dos órgãos da administração pública que detenham competência para imposição de disponibilidade de bens deverão ser comunicados pela CENIB à Corregedoria Nacional de Justiça pelo Sistema Justiça Aberta quando adaptado para essa finalidade. Artigo 11. O termo padrão de uso será disponibilizado no sítio da CENIB com livre acesso para amplo conhecimento das suas condições. Artigo 12. A requisição de informações e certidões registrais, quando rogadas por entes ou órgãos públicos, estarão isentas de custas e emolumentos conforme as hipóteses contempladas em lei. Artigo 13. Para afastamento de homonímia, resguardo e proteção da privacidade, o cadastramento e as pesquisas na CENIB serão feitas exclusivamente a partir do CPF ou CNPJ. Artigo 14. Os registradores de imóveis e tabeliões de notas, além da prática de qualquer ato notarial ou registral que tenha por objeto bens imóveis ou direitos a eles relativos, exceto lavratura de testamento, deverão promover prévia consulta à base de dados da CENIB
consignando no ato notarial o resultado da pesquisa e o respectivo código gerado hash, dispensado o arquivamento do resultado da pesquisa em meio físico ou digital. Parágrafo 1º. A existência de comunicação de indisponibilidade não impede a lavratura da escritura pública representativa de negócio jurídico, tendo por objeto a propriedade ou outro direito real sobre imóvel de que seja titular a pessoa atingida pela restrição, nessa incluída a escritura pública de procurações, devendo constar na escritura pública, porém, as partes do negócio jurídico que foram expressamente comunicadas da existência da ordem de indisponibilidade, que poderá ter como consequência a impossibilidade de registro do direito no RI, enquanto vigente a restrição. Parágrafo 2º. Os oficiais de registro de imóveis deverão manter em relação a todas as indisponibilidades registro de indicador pessoal no livro 5, ou em fichas, ou em base de dados informatizada offline ou mediante solução de comunicação com a CENIB via web service, que serão destinados ao controle das indisponibilidades e às consultas simultâneas com a pesquisa sobre a tramitação de títulos representativos de direitos contraditórios. Parágrafo 3º. Verificada a existência de bens no nome cadastrado, a indisponibilidade será prenotada e averbada na matrícula ou transcrição do imóvel, ainda que este tenha passado por outra circunscrição. Caso não figure no registro o número do CPF ou CNPJ, a averbação da indisponibilidade somente será realizada se não houver risco de tratar-se de pessoa homônima. Parágrafo 4º. Em caso de aquisição de imóvel por pessoa cujos bens foram atingidos por ordem de indisponibilidade, deverá o oficial de registro de imóveis, imediatamente após o lançamento do registro do título aquisitivo na matrícula do imóvel, promover a averbação da indisponibilidade, independentemente de prévia consulta ao adquirente. Parágrafo 5º. Imediatamente após o lançamento da averbação da indisponibilidade na matrícula do imóvel, o oficial do registro de imóveis fará o devido cadastramento em campo próprio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, que contemplará espaço para essa informação. Artigo 5º. As ordens judiciais e administrativas que determinem indisponibilidade serão arquivadas em ordem cronológica, dispensado o arquivamento se forem microfilmadas, conforme a Lei 5433, ou armazenadas em mídia digital na forma prevista no artigo 38 da Lei 11.977, ou importadas em arquivo formato XML. Artigo 16. As indisponibilidades averbadas nos termos deste provimento e as decorrentes do parágrafo 1º do artigo 53 da Lei 8.212 não impedem a inscrição de constrições judiciais, assim como não impedem o registro da alienação judicial do imóvel, desde que a alienação seja oriunda do juízo que determinou a indisponibilidade ou a que distribuído o inquérito civil público e a posterior ação desse decorrente, ou que consignado no título judicial a prevalência da alienação judicial em relação à restrição oriunda de outro juízo ou à autoridade administrativa que foi dada ciência da execução. Parágrafo único. Consistindo eventual exigência para o registro de alienação judicial de imóvel atingido por ordem de indisponibilidade na falta de indicação no título da prevalência da alienação judicial ou relação à restrição oriunda de outro juízo ou autoridade administrativa a que foi dada a ciência da execução, será o fato comunicado ao juízo que expediu o título de alienação, visando sua complementação, ficando prorrogada a prenotação por 30 dias contados da efetivação dessa comunicação. Artigo 17. A definição de padrões tecnológicos e o aprimoramento contínuo do sistema ficarão a cargo da Associação dos Registros Imobiliários, dos Registradores Imobiliários de São Paulo, a RISP, sob suas expensas, sem nenhum ônus para o CNJ ou qualquer outro órgão do poder público. Artigo 18. A CENIB, com sistema de autenticação homologado pelo
Instituto de Tecnologia da Informação, ITI, sob o número tal, estará disponível 24 horas por dia, em todos os dias da semana, observadas as seguintes peculiaridades e características técnicas. Parágrafo 1º. O sistema foi desenvolvido em plataforma web com sua base de dados em MySQL em conformidade com os padrões de EPING. Parágrafo 2º. O acesso ao sistema, bem como as assinaturas de informações ou outros documentos emitidos por meio deste, deverá ser feito mediante o uso de certificado digital. Artigo 19. Ocorrendo a extinção da RISP, que se apresenta como titular dos direitos autorais e de propriedade intelectual do sistema, do qual detém o conhecimento tecnológico, o código-fonte e o banco de dados, ou a paralisação pela citada entidade da prestação de serviços objeto deste provimento, sem substituição pelo IRIB, ou por outra associação ou entidade de classe que o assuma em idênticas condições mediante prévia autorização do CNJ, será o banco de dados em disponibilidade em sua totalidade transmitido ao CNJ ou entidade que o CNJ indicar, com o direito de uso do domínio disponibilidade.org.com, o código-fonte e as informações técnicas necessárias para o acesso e utilização de todos os dados, bem como para a continuação de seu funcionamento na forma prevista neste provimento, sem ônus, custos ou despesas para o poder público e, notadamente, sem qualquer remuneração por direitos autorais e de propriedade intelectual, a fim de que a CENIB permaneça em integral funcionamento. Artigo 20. A RISP, ou quem a substituir na forma do artigo 19 deste provimento, se obriga a manter sigilo relativo à identificação das autoridades judiciárias, administrativas e servidores que acessarem a CENIB, ressalvadas a requisição judicial e fiscalização do CNJ ou a fiscalização específica pelo respectivo tribunal. Artigo 21. Outras funcionalidades do sistema serão previstas no Manual de Utilização da CENIB, que enunciará com detalhes, em sequência lógica, passo a passo os procedimentos a serem adotados para a plena utilização dos correspondentes serviços e permanecerá disponível no portal da CENIB para consulta ou download. Artigo 22. Será instaurado o procedimento de pedido de providências perante a Corregedoria Nacional de Justiça para acompanhamento e fiscalização da implementação do presente provimento e para estudos complementares. Artigo 23. Fica estabelecido prazo de 90 dias para cadastramento dos administradores masters dos tribunais e das corregedorias gerais e regionais e para cadastramento dos tabeliões de notas e oficiais de registro. Parágrafo único. Os prazos limites previstos neste artigo para cadastramento dos notários e registradores poderão ser reduzidos a critério da respectiva Corregedoria Geral da Justiça do Estado e do DF. Artigo 24. Este provimento entrará em vigor em 15 dias contados de sua publicação, sem prejuízo da aplicação subsidiária das normas fixadas pelas correspondentes Corregedorias Gerais de Justiça. Brasília, 25 de julho de 2014, Conselheiro Guilherme Calmon.